Professor, boa tarde. Boa tarde, Daniel Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 96.9. Professor Josemir, junto com o professor Alain e os demais alunos que irão se apresentar. Estamos aqui em nome da instituição Herém Benedito de Moraes Guerra, de cidade de Macaparana, certo? E desde já queremos dar umas boas-vindas à Gremata Norte, que tem desempenhado um papel importante nas escolas estaduais, na pessoa de Edivane Arcanjo, a gestora Laudicea Farias da Silva, junto com José Atami, Thalita, David Lima Ramos, José Atami dos Santos, Thalita Gama, Elida Marley, Simone Ferreira e Alan Melk, que está aqui com a gente. Então, assim, e aos amigos aqui também de Timbaúba, quero dar um abraço para a Érica, a Virgínia, ao pessoal da Escola da Escolha aqui de Timbaúba, a Patrícia e ao colega Sérgio Municipal e a todos os amigos e familiares. Então, estamos aqui para a gente debater e falar sobre essa data importante, Daniel, que tem um caráter normativo de lei em território nacional, onde todas as escolas, seja ela pública ou privada, tem por obrigatoriedade incluir, né, já está incluído nos currículos, comemorar essa data, 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, certo? Então, por isso que a escola de referência ensino médio, professora Benedita de Moraes Guerra, está aqui presente para debatermos, falarmos, porque estamos vivenciando um projeto hoje à tarde na escola com os alunos dos segundos anos, que irão fazer várias apresentações. Ok, eu até estava observando, você mandou para mim umas imagens, né, do pessoal. Isso. Vai ser difícil eles fazerem essa apresentação lá no estúdio da rádio. Mas isso aí é para o evento que acontece agora à tarde. Agora à tarde, exatamente. Então me conta aí, como é que vai ser esse evento? Na verdade, eu queria, assim, antes que a gente possa falar do evento, das apresentações, eu queria só, para começar nossa conversa, queria falar de 3 leis que abordam a data de hoje, né? Muito bom. Que é a lei número 10.639, que foi criada em 2003, que ela diz que no estabelecimento de ensino fundamental, médio, oficial e particular, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Essa foi a primeira lei de 2003. A segunda lei é a lei 11.639, de 8 de janeiro de 2008, que diz que faz obrigatoriedade também o ensino da cultura afro-brasileira e africana. E a terceira lei, a mais atual, é a lei do ano de 2011, a lei 12.519, que é instituído o Dia Nacional de Zumbi de Palmares e da Consciência Negra, a ser comemorada anualmente no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares, que é inclusive a data de hoje. Ou seja, as 3 leis são de caráter normativo e é incluído nos currículos das escolas, certo? Então diz que o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Aí a gente tem hoje o Dia da Consciência Negra, mas para terminar minha fala, nós temos mais 3 datas: 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, 13 de maio e o dia 2 de dezembro, que é o dia do samba também, que foi feito pela negritude, pelo movimento negro, certo? Legal. Bom, vamos ver você é da história, né? Você falou, você é professor de história. Professor de história. Né? Alain é professor de que área, Alain? Lá na Escola Benedita eu sou coordenador pedagógico, mas eu também sou de história e tenho um percurso profissional de interesse pela história e também por estudos da sociologia. Muito bom. Aí nesse projeto você está na parte de coordenação. Na coordenação pedagógica, Legal. Aí hoje, vamos entrar agora na questão que eu falei do programa para hoje, a programação, né? Como vai ser essa programação? Quem pode explicar? Alain mesmo? A programação é coordenada pelo professor Josemir e a professora Vanessa, que é professora de sociologia. E eu aproveito para parabenizar Josemir, um jovem professor competente, que tem muito conhecimento na área de história e é daqui de Timbaúba. Perfeito. Né? E a professora Vanessa, que é da área de sociologia e de geografia. Eles estão coordenando esse trabalho na escola, que vai ter apresentações, monólogos,
danças com os estudantes do segundo ano, mas que vai envolver toda a escola, porque as demais turmas irão participar também assistindo e colaborando com a apresentação dos estudantes, que a gente tem aqui 4 deles aqui presentes aqui no estúdio. Vamos então apresentar o pessoal, né? Tá aqui presente. E vamos começar com... Como é o teu nome? Boa tarde. Meu nome é Maria Cecília. Eu estudo no segundo ano B. Cecília é do segundo ano B. Isso. Vamos ver quem é a próxima que está aí. Boa tarde, meu nome é Thaíris e eu sou estudante do segundo C. Segundo C. Thaíris. Quem é o rapaz? Pode tirar daí, vai. Boa tarde, meu nome é Jarmisson, eu sou estudante do segundo ano A. Jarmisson. Jarmisson. Segundo A. E Boa tarde, eu sou Maria Luísa, sou do segundo D. Luísa do segundo D. Quem vai ser o porta-voz aí para explicar a importância de participar desse projeto? Então vamos lá com a Thaíris. Pode tirar o microfone, pode tirar daí. Então, a consciência negra em si é como se fosse um porta-voz para todas as pessoas negras. E a gente não pode deixar de ressaltar o quão importante é falar sobre, porque se as pessoas fossem conscientes sobre a consciência negra, acredito que não haveria mais preconceito, acredito que não teria mais o racismo. Ok, então vamos lá. Quem vai complementar a fala dela? Eu vou complementar. Cecília. Pois não. É assim, a consciência negra eu acho que deveria ser bem retratada nas escolas, justamente vou usar um pouco da fala de Thaíris, para acabar com o preconceito. Porque o negro, ele vem lutando desde o século XVII para ser reconhecido na sociedade. Então, hoje ele deveria ter esse reconhecimento muito maior. Só que ainda existe vários preconceitos contra o negro. Então, a gente vê que, assim, o negro, ele trouxe bastante cultura, feito a capoeira, bastante história, feito a história de Zumbi do Palmares, que é uma história de luta, e entre outros nomes da cultura. Lembrando que o povo afrodescendente é de grande importância, porque todo mundo tem sangue negro, seja ele no DNA ou nas mãos. Então o povo negro é de fato muito importante. Muito legal. Olha, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo, né? Intervalo comercial. E a gente volta daqui a pouquinho. A gente vai ajustar aqui a mesa. A informação pela internet está ficando meio perdida aqui, porque a gente está perdendo aqui umas imagens, as falas de vocês, que a gente vai ajeitar essa mesa aqui, tá? E daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu aproveitar aqui, tem mandando um recado aqui. O Mitoel de Tibaúba ama essa cidade de Macaparana porque cultivam muito a cultura em geral. O Missinho Araújo está dizendo: todos os professores aqui do Benedita acompanhando os nossos amigos de trabalho. Excelente programa, Daniel. Parabéns pelo tema abordado. A gente vai compartilhar lá no Face de lado. Eu vou fazer isso agora nesse intervalo, tá ok? E abraçar também a Sueli, a Paula, o André, Antônio Carlos, o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. É o Conversa Franca 96 FM. Compartilha aí, tá? Pra gente aumentar a audiência. Vamos lá, 12 horas, agora 24 minutos. Voltamos, Conversa Franca. Agora damos uma arrumada aqui na mesa, né? Tá dando pra ver. A gente vai ver o lado direito e o lado esquerdo, então, da nossa mesa. Deixa eu abraçar aqui a Daleia Felipe, tá acompanhando a gente também, tá? E o Antônio Carlos tá em Sampa curtindo nós. Daniel também, né? Tá acompanhando a gente. Bom, deixa eu ver aqui no Facebook, né? E no WhatsApp, ver se tem alguma mensagem chegando. Lembrando que o WhatsApp que você pode mandar direto pra gente aqui é o 3631-2460, tá? 3631-2460, você manda a informação direta. Agora os meninos prepararam um monólogo, né, professor? A gente vai ver o monólogo que eles prepararam pra gente acompanhar aqui. Agora vocês vão usar esse microfone aí, né? Pode tirar ele então. Vamos trazer a apresentação desse monólogo, que vai ser um trecho da apresentação de hoje à tarde, logo mais à tarde lá na escola. Tá ok? Então vamos lá, começamos com a Thaíris. Bom, eu vou apresentar na escola Maria Firmina dos Reis
Bom, ela foi uma mulher negra que nasceu no Maranhão em 1822. A mãe dela se chama Leonor Filipina dos Reis e o nome do pai sempre foi ausente em todos os seus documentos. Ela é afrodescendente, nascida numa época totalmente racista, não que isso tenha mudado hoje em dia, mas ela nasceu fora do casamento e com 5 anos de idade ela ficou órfã e foi morar com a tia dela em São José do Guimarães. Com tudo o que estava acontecendo, a tia dela apoiou ela e foi de grande importância para sua formação. Maria Firmina, com o passar do tempo, ela conseguiu se formar como professora e conseguiu o título de mestra régia, na qual ela causou muito espanto por ser mulher e negra e conseguiu um título muito bem especificado para a época, no século XVII e tal. O que aconteceu? Como um tempo depois, com 25 anos, Maria Firmina, ela participou de um concurso público na qual ela conseguiu passar e foi então que ela conseguiu dar aulas importantes com a cadeira de instituição. Bom, a cadeira de instituição no século XVII era uma coisa muito assim específica, principalmente para homens. Por ela ser uma mulher e negra, causou o maior rebuliço. O que aconteceu foi que 2 anos e meio depois, ela teve que deixar aula, de dar aulas, de falar sobre. Aconteceu que ela parou todas as suas atividades pelo preconceito, o machismo e o racismo das pessoas. Maria Firmina, ela sempre estava presente no meio da imprensa, publicando textos, cifras, ficções, até que ela decidiu publicar o primeiro livro dela, que foi o livro A Úrsula, e o poema mais conhecido desse livro é A Escrava. Se vocês pesquisarem e leem, é bem interessante. E então ela ficou conhecida na América Latina, mas por ela ser mulher e negra, não foi tão inédito, porque a maioria dos escritores do século XVII eram brancos e grande maioria da população era rica, então não foi uma coisa de se espantar. Para ela, se vocês leem o livro dela, A Úrsula, ela retrata bastante que para ela ser uma mulher negra nunca foi a sua sentença e sim a sua essência. Ok. Na continuidade agora a gente vai passar para o Jamison, né? É isso mesmo. Bom, eu fiquei para falar sobre os Zumbi dos Palmares, no qual ele nasceu em 1655 no estado de Alagoas e foi então um dos principais representantes na resistência negra contra a escravidão aqui no Brasil. Quando ele assim jovem, ele foi capturado por padres e assim então foi catequizado e lhe ensinaram a língua portuguesa, no qual ele sempre estava disposto a ajudar os padres nas missas. Assim que ele se tornou adulto, ele retornou para sua cidade de Quilombolas e ajudou ela na defesa contra as tropas portuguesas, no qual se tornou um grande soldado nela. E com seus 25 anos de idade, ele se tornou líder da sua cidade pelo fato de apresentar uma grande organização governamental. 3 anos após, Quilombolas foi atacado por tropas portuguesas, no qual destruiu sua capital de macacos e Zumbi dos Palmares foi traído por um amigo e no qual ele foi capturado pelas tropas portuguesas e foi degolado. Assim então, no dia 20 de novembro, ele foi morto e então, desde então foi considerado o Dia da Consciência Negra no Brasil, pelo fato dele ter sido um dos grandes representantes da resistência contra a escravidão aqui no Brasil. Ok. A continuação agora com a Luísa, né? Maria Luísa. Eu vou falar sobre Dandara. Dandara foi uma guerreira negra. Fez muita importância no período colonial. Ela foi presa por lutar contra o sistema escravocrático. E foi mulher de Zumbi dos Palmares. Assim que ela saiu da prisão, ela se suicidou-se, pois não queria mais voltar àquela vida de sofrida.
E não se sabe muita coisa da vida dela, não se sabe se ela nasceu aqui no Brasil ou na África. Não tem muitas coisas falando da vida dela, não sabe a data de nascimento, não se sabe muita coisa dela. Ok. Essa parte de Alagoas é interessante, do Zumbi, né? É. Mas vamos passar agora para Cecília, né? Que vai fazer o complemento. Eu queria falar sobre André Rebouças, André Pinto Rebouças, que foi... A história dele é muito interessante, porque estudar André Rebouças e não como é que eu posso falar? Impressionar com a história do pai dele é muito difícil, porque ele é filho de Antônio Pinto Rebouças, que foi advogado. Eu achei interessante por ele ser negro e ser advogado. Então, assim, ele vendo a persistência do pai, ele começou a estudar muito, ele e seu irmão sempre juntos. Saiu da Bahia, foi para o Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1838, eu tinha até esquecido de falar. Então, ele começou a ingressar em engenharia militar, depois passou para engenharia civil, foi trabalhar fora do Brasil. Quando voltou, ele quis, assim, ele sentia a vontade e tinha uma grande ideia, uma grande sabedoria para acabar com a escravidão. A escravidão no Brasil, desculpa. Então, ele junto com o Nabuco foi conversar com o Dom Pedro. Ele já tinha se alistado ao exército, foi conversar e os dois juntos começaram a lutar contra a escravidão. Então, assim, eu vejo ele como um dos salvadores dos escravos, porque se não fosse ele, ia demorar vários anos para poder acabar com a escravidão no Brasil. E graças a ele, que levou a ideia, apresentou a Dom Pedro aceitou essa ideia. Foi assim que surgiu a Lei Áurea e aconteceu a libertação dos escravos. Ok, então. Bom, a gente teve aí então uma explanação dentro do trabalho que será apresentado hoje lá na escola. E a gente vai ter os complementos agora da parte dos professores. Josemir, né? Certo. Novamente, né, eu abraço para todos os professores que estão ligados com a gente. Professora Vanessa, professor Edmilson. Só frisando que a Escola Benedita, ela tem muitos projetos ao longo do ano. Tem robótica, tem a Gicana, projeto de Chachado do Missinho, Semana da Matemática, projeto de arte e todos os projetos que a escola faz durante o ano em curso. Então, assim, Daniel, como eu tinha frisado a respeito das leis que foram estabelecidas caráter normativo para implementar nos currículos escolares a integração da cultura afro, também a indígena e questão dos afros brasileiros, porque veio uma pergunta à tona, né? Por que não 13 de maio, que foi o dia que Cecília abordou, e por que o dia 20 de novembro? 13 de maio de 1888 foi declarado extinta a escravidão no Brasil, e o artigo, só tinha 2 artigos. Veja, a gente teve 3 séculos, 300 anos de escravidão, e Dom Pedro II não estava no país, que estava regendo o reinado era sua filha, Princesa Isabel, e ela, por questões econômicas inglesas, ela teve que assinar a lei, porque naquele momento não servia para o Brasil a escravidão, porque a modernidade, a Inglaterra, a questão industrial, capitalismo, e não serviria mais porque o Brasil estava tomando outros rumos. E o movimento negro unificado no Brasil, que surge no Rio Grande do Sul, surge com a crítica a essa data. Porque, de fato, Daniel, o escravo, o negro que foi escravizado, ele não teve uma liberdade falsa. Porque não deu a ele nenhuma garantia social de direito de estudar. A gente vê que isso perpassou no Brasil e tem hoje sido
consequência de quê? De racismo, né, professor Alain? De preconceito, de exclusão. As nossas constituições, a primeira da República, foi uma constituição excludente, que excluiu diversas minorias, mulheres, negros, pessoas que não tinham nenhuma condição social melhor. Então, por que o dia que é hoje e não o dia 13? Sim. O dia 13 você vê que não tem algo como hoje, né? Que, ontem mesmo no Recife teve o Afoxé em Recife, no centro do Recife, movimento na Bahia tem. E como é uma lei nacional, alguns se perguntam por que nesse dia não é feriado, hoje. E algumas cidades do país é feriado. Então é uma luta que o Movimento Negro Unificado vem debatendo. Uhum. Então eles pegaram essa data, 20 de novembro, que é um dia célebre, que é o dia que marca a morte de Zumbi dos Palmares, que foi morto, foi traído e foi esquartejado, e a sua cabeça ficou em Recife, mostrando os colonos, mostrando que quem fizer uma revolta escravista vai sofrer a mesma consequência, a punição, né? A punição. Então por isso que o dia 13 não é comemorado devido ao dia de hoje. E como eu falei anteriormente, qual é a lei que garante, que diz que esse dia tem que ser lembrado? Tem a lei 10.000, tem a lei 11.000, e a lei que foi implementada foi a lei 12.519 de 10 de novembro, que é de caráter normativo, que é instituído o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, ou o Dia Nacional da Consciência Negra. Ok. Olha, o Mirtoel tá mandando aqui os parabéns aqui pro pessoal. Tá dizendo o seguinte: são alunos muito bem aplicados, sabem decorar bem os textos na cabeça, né? Parabéns aos professores, os alunos. Dá para fazer uma novela, eles decoram bem os textos. Olha aí, vocês vão terminar a ser atores e atrizes, né? O Daniel tá acompanhando a gente lá em São Paulo, um abraço, meu querido Xará. O Sérgio Souza também tá acompanhando a gente aqui. Luiz Carlos também acompanhando a nossa programação. Um grande abraço a todos. Olha, da Escola Benedita de Moraes Guerra, né? A EREM, lá de Bacaparana. Lá tem duas EREM, né? Exatamente. São duas, né? A EREM Benedita e a EREM Creuza. A Creuza. Aqui também, em Timbaúba também são duas, né? São duas EREMs aqui. A Jader e o Erente, né? Tem o Industrial também. São três aqui em Timbaúba. Muito bom. Mas vamos lá, então. A gente vai ter agora a participação do professor Alain. Tratar do tema da consciência negra é uma necessidade visível no nosso país. E a rádio e você, Daniel, tá de parabéns, e todos aqui, Rinaldo, Adriana e os estudantes da nossa escola, porque o Brasil é um país profundamente racista. Só que a gente não assume o racismo que tem. Além de sermos racistas, e devemos dizer não ao racismo e ao preconceito de origem negra, nós precisamos, mais do que isso, dizer sim à igualdade racial. Então, no dia 20 de novembro, hoje, como o professor Josimir muito bem já falou, o dia em que se vivencia a morte de Zumbi dos Palmares, que deu a vida e lutou em prol da igualdade racial, a gente poderia também pensar nesse tema como, ao invés de ser o dia da consciência negra, ser o dia da consciência humana, porque devemos todos nos unir por uma raça, que é a raça humana. Eu tive a oportunidade de sobrevoar a costa dos escravos na África, visitar a Etiópia, visitar o Egito. Estive 3 vezes na Serra da Barriga, onde Zumbi viveu, e eu percebi o quanto esses espaços são emblemáticos para a história, não apenas do Brasil, mas do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, as 3 cidades que mais receberam escravos foi o Rio de Janeiro e Salvador, que foram capitais do Brasil, e Recife. Na época da escravidão, era muito comum se vender escravos aqui em Goiânia, na feira. E a gente percebe que mudou-se a legislação proibindo, na lei, como o professor Josimir muito bem colocou aí, nós temos leis proibindo o racismo, leis defendendo os afro-brasileiros, só que não basta só a lei. A gente precisa que as escolas trabalhem, nós estamos fazendo isso. A gente precisa que os meios de comunicação divulguem essa necessidade para que a gente diminua consideravelmente, e de preferência que a gente encerre esse racismo, que é um atraso civilizatório. O Brasil é o país que mais tem negros fora da África e é um país profundamente racista. Isso não tem sentido nenhum, um atraso civilizatório
com relação aos negros. Por exemplo, a gente está vivendo no país uma crise econômica, quem primeiro entrou nessa crise foram os negros. E quando houver a retomada da economia, serão os últimos a entrar. Se a gente observar, a morte dos negros é muito maior do que a morte dos brancos. E isso tem um sentido, o sentido do racismo que a gente tem, só que a gente não admite. O norte-americano é racista, admite, e nós não. E essa luta pela igualdade racial é uma luta que não vem de hoje, mas ela ainda está muito distante do ideal. Essa luta não é só aqui no Brasil. Nós tivemos o Mandela lutando contra o apartheid na África do Sul, Martin Luther King lutando por isso nos Estados Unidos, e nós temos uma outra luta muito forte também ao tratar da questão racial, que é a intolerância religiosa. Se nós observarmos, qual a religião que mais sofre preconceito? As religiões de matriz africana. Perfeito. A Umbanda e o Candomblé, que são associados a forças demoníacas. Se pensarmos direitinho, o demônio não está numa religião, está no caráter das pessoas. Mas, de forma planejada, de forma calculada, se associou a forças que não são do bem às religiões de matriz africana, como uma contrapropaganda das pessoas que têm o direito de escolher uma religião. Eu sou cristão evangélico, mas a gente deve defender o direito das pessoas professarem a sua fé, porque fé é uma experiência individual e intransferível de cada um. E isso tem que ser respeitado. Quando eu visitei a Serra da Barriga a primeira vez, eu me encantei com aquele espaço, porque lá, na Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, em Alagoas, que na época do século XVII pertencia a Pernambuco, lá houve o primeiro genocídio da história do Brasil, e foi o genocídio contra os negros. Lá se viveu uma das maiores experiências da história desse país, mas também uma das mais dramáticas, porque lá se formou o maior quilombo de toda a América, um refúgio de escravos que lutaram em prol do fim da escravidão. E convenhamos, a escravidão não acabou, ela mudou de forma, ela evoluiu, ela se modernizou. A escravidão vai acabar quando dentro de cada um de nós existir o respeito à raça e à religião dos outros. E eu quero só complementar as falas dos colegas dizendo o seguinte, que a luta pela tolerância religiosa, ela tem que ser de todos nós, porque não pode haver intolerância nem ódio no ambiente cristão. E infelizmente a gente vê o ataque à religiosidade afro-brasileira, e isso não deve existir, essa intolerância não deve existir, ela é fruto desse racismo histórico. E outra coisa, quando a gente fala em abolição da escravidão, o termo está inadequado. Não houve abolição da escravidão, houve abandono dos escravos. Por quê? Porque ali não houve nenhum plano para incluir os escravos na sociedade. Como os planos que foram incluídos, aliás, foram pensados para incluir os negros, como as cotas raciais, são nitidamente criticados por segmentos da sociedade que até hoje não aceitam o negro chegar no Supremo, não aceitam o negro chegar na universidade. E recentemente uma pesquisa do IBGE disse que a maior parte da população que está na universidade ou é negra ou é parda. Isso é fruto de políticas inclusivas que foram pensadas e que são criticadas por segmentos da sociedade, porque do mesmo jeito que os descendentes de Zumbi, da luta de Zumbi, da luta de Martin Luther King e da luta de Mandela sobreviveram, os algozes de Zumbi também sobreviveram. Segmentos da sociedade não vão aceitar o negro ocupar o espaço que de fato deveria existir, porque os negros e pardos são e representam a maior parte da população brasileira. Então, o espaço que você dá aqui, na rádio, o espaço que essa instituição, que a escola faz, lá na nossa escola nós temos tantos outros projetos, mas hoje especificamente estamos falando sobre esse. É muito importante, porque nós precisamos lutar. Se fosse só uma lei, era fácil. Fazer a lei estava resolvido. Não. Se fosse só a lei que resolvesse, o paraíso podia ser feito por decreto. Não é só a lei. Além da lei, tem que ter a luta. E essa luta é diária, é cotidiana. Então, eu quero aproveitar e dizer para os nossos ouvintes que a gente precisa reduzir esse atraso civilizatório e dar um salto de civilização para que a luta de Zumbi esteja viva dentro de cada um de nós. Ok, professor. Olha, estão perguntando aqui, não sei se o professor responde, ou Josemir, o preconceito é uma escravidão? As cotas são vistas como auxílio para o negro ou extensão do preconceito camuflado? São... Você responde? Cecília. É assim,
As cotas, como o professor Alan já tinha dito, pode ser considerado inclusão social dos negros. Eu vou citar aqui um poema que é de Bia Ferreira, que fala, o nome do poema é Cota Não É Esmola. Vou citar um trechinho dele. E a boca seca, nem um cuspe, vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmola e sem o dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. Então, assim, esse poema minha sala vai apresentar hoje à tarde num projeto. Foi um poema que repercutiu esses dias também bastante, que fala sobre as cotas, porque é muito diferente. O apoio da sociedade é mais para as pessoas brancas, porque antigamente eram as pessoas brancas que eram mais inclusas na sociedade. Então, assim, os negros foi tratado como abandono. Porque quando teve, né, entre aspas, a abolição da escravatura, soltaram os negros, mas sem dar um apoio para onde eles iam, para nada. Então muitos voltaram para seus senhores porque eles iam morrer de fome, morrer de sede, não tinha nem para onde ir, nem para onde vir. Então voltaram para os engenhos, onde lá, querendo ou não, porque tinha aquela toda tortura, mas ele tinha onde comer, onde dormir. Não era o lugar apropriado para um ser humano, mas era assim, era o pouco que eles tinham, mas querendo ou não, era o que mantinha eles de pé. Então, eu sou muito a favor das cotas que foi implantada tempos atrás, porque era raro ver um negro numa faculdade. E hoje em dia, como o professor Alan falou, é muito comum ver os negros e os pardos na faculdade. Graças aos estudos, com certeza, mas também graças à cota, porque não era comum. E porque era faculdades particular, para você entrar na faculdade, você tinha que ter uma condição financeira boa. Então, a cota, ela coloca negros pobres que vêm de família sofrida, que rala acordando às 3 da manhã e olha lá quando se dorme para poder dizer que acordaram, para sair, para lutar, para conseguir comprar um pão de manhã para botar na mesa e alimentar seus filhos. Então, ajudou bastante e deu um apoio para essas famílias que querem o futuro dos seus filhos. Ok, Cecília. Deixa eu dar uma rodada aqui de agradecimento do pessoal. A gente está em cima da hora já, mas Josemir vai completar. Eu vou passar logo pro pessoal aqui. Vamos trazer aqui a Thaíris para fazer o agradecimento dela. E Thaíris, prazer tê-la aqui. Sucesso no evento hoje à tarde, né? Obrigada. Bom, falar sobre a consciência negra, eu achei muito importante a escola colocar o projeto para a gente falar, dar uma voz ao povo negro, porque foi na Benedita que eu me encontrei de verdade, que eu soube me descobrir mulher negra, e é por isso que eu sou grata e acho importante todas as escolas abordar o tema consciência negra. Muito bom. Vamos trazer então o Jamison. Bom, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, e esse projeto foi bastante importante para mim também, pelo fato de na minha antiga escola não abordar esse tema, e hoje aqui eu estou podendo abordar, está vivenciando cada vez mais a história dos negros e dos meus descendentes aqui no Brasil. Ok, e vamos lá para Maria Luísa. Obrigado. Nada. Muito obrigado por esse momento. A Benedita, obrigado também. Na minha antiga escola a gente abordava esse assunto, só que não era frequente, não era todo ano que a gente fazia esses projetos, não era frequente. Aí, ano passado na EREM, eu tive a oportunidade de fazer, e esse ano também, graças a Deus. Eu gosto muito de conhecer coisas novas, e eu gostei bastante desse projeto. Massa. Deixa eu trazer também a Cecília, né? Que ela não se despediu. Ela estava falando.
Eu quero agradecer e parabenizar também o professor Josemir, a professora Vanessa e a Eren Benedita por ter apoiado esse projeto que, querendo ou não, é bastante esquecido, a luta dos negros. Então, parabéns, que podemos levar uma mensagem hoje para todos os ouvintes, e agradecer ao senhor também pelo espaço, o senhor Daniel, pelo espaço que nos cedeu para vir aqui retratar um pouco sobre a cultura afrodescendente, a luta e um pouco da nossa aprendizagem. Massa. Professor, obrigado por ter nos dado a oportunidade de trazer ele aqui. Foi o contato com o Josemir que nos permitiu a gente trazer esse pessoal da escola e ter esse sucesso de programa aqui hoje, realmente muito instrutivo nessa data que é marcante para a grande massa populacional brasileira, né? Que é a massa que tem na veia o sangue africano, né? O sangue negro. Obrigado, Josemir. Então, Daniel, a Eren Benedita de Moraes Guerra agradece o convite e a oportunidade de estarmos aqui para abordarmos um dos projetos e vários projetos da escola. E hoje à tarde teremos nossas apresentações, e fica o convite também àqueles que são da comunidade puderem A comparecer. comunidade pode participar, vai ser aberto então. Na verdade, a gente estamos fazendo um momento reflexivo, certo, mas que posteriormente podemos, ano pós, podemos abrir para a comunidade. Pra comunidade, É muito bom. verdade. É Então importante. teremos várias apresentações, monólogo, como foi feito aqui, peça de teatro, dança, interpretação de música criada por pessoas negras brasileiras, valorizar o que é do negro, o que é criado pela sociedade brasileira. Então, em nome da gestão, Laudicea Farias, David, Alan e todos que fazem parte, os professores que estão ligados em nosso aí, muito obrigado a todos. Queremos agradecer a todos de coração que têm nos ajudado, cedido aulas para a gente ensaiar. A união, né? A escola é muito unida em promover eventos para que possa visar somente uma coisa, que é o jovem protagonista. Muito bom. O jovem autônomo, solidário e competente. Então, em nome da Eren Benedita de Moraes Guerra, nós agradecemos por estar aqui, por abrir esse espaço para comunicar a sociedade timbalbense, macaparanense e brasileira. Muito obrigado. Ok. Valeu, um abração para Vanessa também, a professora que também está à frente também da coordenação desse projeto, e ao professor Alan Lima, que nos deu uma aula realmente aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço, mandar um abraço para a Laudicea, em nome de quem mandou um abraço para todos os colegas professores da Benedita, parabenizar mais uma vez o professor Vanessa e o professor Josemir, que de forma competente conduziram, parabenizar os nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo, né? Agradecer também a audiência, e quero encerrar dizendo o seguinte: o Brasil viveu, Daniel, 350 anos de escravidão, e o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Mas a verdadeira escravidão só será abolida quando dentro de cada um de nós existir a necessidade e a compreensão de que deve haver a consciência humana de que só temos uma raça. Então a gente precisa dar esse salto de civilização para a gente ter a consciência de que todos juntos pela união de uma só raça, a raça humana. Muito obrigado. Obrigado, Alain. Obrigado a todos vocês. A gente encerra o programa aqui.